Oi gente, eu sou Natália Oliveira, sou terapeuta ocupacional e esse aqui é o nosso espaço de desenvolvimento infantil. Bom, nesse quadro eu vou trazer algumas curiosidades sobre o desenvolvimento infantil e hoje o tema que eu escolhi foi prematuridade. Então vamos lá? É importante, gente, lembrar, se você tem um bebê prematuro ou conhece alguém que tem um bebê prematuro, é muito importante que esse bebê passe num programa de acompanhamento, tá? Procure um especialista em desenvolvimento infantil. Tô quase implorando, né? Ele vai poder acompanhar o teu bebê até os 2 anos de idade e ver se ele tá atingindo todos os marcos de desenvolvimento. Curiosidade número 1. O primeiro uso do termo prematuro foi descrito na Finlândia em 1919, onde o médico descrevia bebês nascidos vivos com peso igual ou inferior a 2.500 gramas, ou seja, 2,5 kg. Ao longo da história, o uso do termo prematuro foi se modificando um pouquinho. Hoje é considerado prematuro ou pré-termo ou RNPT, que às vezes vem escrito no resumo de alta do bebê, todo bebê que nasce antes de completar 37 semanas de gestação, ou seja, 258 dias contados a partir do primeiro dia do último ciclo menstrual da mãe. Curiosidade número 2. Os bebês prematuros, eles são classificados. Como a gente classifica os bebês prematuros? Por idade gestacional e por peso ao nascer. Em relação à idade gestacional, a gente considera recém-nascidos extremo prematuros todo bebê que nasce antes de completar 28 semanas. Entre 28 semanas e 32 semanas, os bebês são caracterizados como recém-nascidos muito prematuros. Entre 32 e 37 semanas, eles são considerados como prematuros ou prematuros tardios. Em relação ao peso ao nascer, todos os bebês que nascem com menos de 1 kg são considerados de extremo baixo peso. Os bebês que nascem entre 1 kg e 1,5 kg são considerados muito baixo peso. E os bebês que nascem abaixo de 2,5 kg são considerados baixo peso. Quando essas informações elas são cruzadas, a informação da idade gestacional e do peso ao nascer, elas formam uma curva, a curva do crescimento fetal. E aí a gente tem muitas vezes no resumo de alta 3 siglas: PIG, ou AIG, ou GIG. O que é isso? A criança é pequena para a idade gestacional, ou ela é adequada para a idade gestacional, ou ela é grande para a idade gestacional. Curiosidade número 3. Os 10 países que mais têm índice de prematuridade são Índia, China, Nigéria, Paquistão, Indonésia, Estados Unidos, Bangladesh, Filipinas, República do Congo e Brasil. O Brasil ocupa a 10ª posição no ranking de nascidos prematuros. Isso significa aproximadamente 340 mil bebês nascendo prematuros todo ano, ou mais ou menos 931 bebês por dia. Essa relação ela vai variando um pouco de acordo com o país. Então, nos países mais ricos, esse índice de prematuridade tem aumentado por conta de partos agendados, por conta de inseminação artificial, que às vezes gera gestações múltiplas ou gêmeos, trigêmeos, e o aumento de mulheres tendo filhos mais tarde. Nos países mais pobres, esse índice de prematuridade, ele tá um pouco mais relacionado com as doenças infecto-contagiosas, então, por exemplo, o HIV/AIDS ou malária e também a gravidez na adolescência. Entre as menores taxas, os países que têm as menores taxas de nascidos prematuros estão a Bielorrússia, Equador, Croácia e Samoa. E aí, tá gostando desse vídeo? Não esquece de clicar no joinha e se inscrever se você não for inscrito ainda. Curiosidade número 4. Bebês prematuros têm 2 idades. O que é isso? A gente considera a idade cronológica, que é quando o bebê nasce, a data de nascimento dele, e a idade corrigida, que a gente dá um descontinho pro bebê prematuro para considerar esse tempo que ele nasceu antes, que ele deveria ainda estar gestando na barriga da mamãe. Então vamos pensar assim: um bebê nasceu extremo prematuro com 25 semanas de idade gestacional. Atualmente ele está com 6 meses de idade cronológica, ou seja,
da data de nascimento dele. Então a conta pra gente saber o desconto que vai ser realizado na idade cronológica é a seguinte: 40, que é a média de uma gestação sem intercorrência, menos 25, que é a idade gestacional que o bebê nasceu, tá? Esse resultado é igual a 15. Então esse resultado 15 significa quantas semanas devem ser descontadas da idade cronológica atual. Então a gente considera o quê? 6 meses, aproximadamente 27 semanas, menos descontando 15 semanas. A gente tem um resultado de 12. Isso quer dizer, gente, que o prematuro extremo, com 25 semanas e 6 meses de idade cronológica, tem que ser avaliado o desenvolvimento dele como um bebê de 12 semanas. Isso dá aproximadamente 2 meses e meio. Essa é uma maneira da gente ser mais adequado ao avaliar e respeitar o desenvolvimento do bebê, que ainda deveria estar intraútero, dentro da barriga da mãe. O desenvolvimento dele provavelmente vai ser diferente de um bebê que nasce de 40 semanas. Quando que acaba esse desconto do prematuro? Atualmente, a gente para de contar a idade corrigida aos 2 anos de idade e para os prematuros extremos aos 3 anos de idade. Curiosidade número 5. Prematuros produzem mais sons enquanto os pais estão por perto. Olha que coisa mais incrível, gente. Alguns cientistas americanos avaliaram o comportamento auditivo e de fala de 36 bebês prematuros em um hospital nos Estados Unidos. Segundo os pesquisadores, quanto mais os bebês escutavam a voz dos pais, mais sons eles produziam. Isso acontecia especialmente quando os pais estavam por perto. Durante a 32ª semana, foi o momento em que os bebês produziram mais sons. E a pediatra Melinda Casey, que conduziu esses estudos nos Estados Unidos, ela concluiu que os bebês, eles conseguem vocalizar ou emitir sons bem antes das 40 semanas, que é o tempo de uma gestação ideal. Curiosidade número 6. O método canguru alivia a dor nos prematuros. Quem é pai ou mãe de um bebê prematuro já ouviu falar desse método, mas eu vou explicar um pouquinho pra vocês. Ele foi inventado em 1980 na Colômbia, e essa posição, ela permite o contato pele a pele do bebê com a mãe ou com o pai. Consiste mais ou menos em colocar o bebê sem roupinha no peito da mãe ou do pai, e a mãe ou o pai também despido, enrolados por uma faixa, um lençol, para poder manter a temperatura corporal. Então, esse método, ele tem inúmeros benefícios. Mas aí eu queria ressaltar para vocês sobre a dor. É um estudo recente que foi feito na Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da USP, por uma enfermeira que ressaltou que, independente do estado emocional da mãe, mesmo se a mãe estiver ansiosa, se a mãe estiver depressiva, esse método, ele alivia a dor nos bebês. Curiosidade número 7. Útero artificial. Essa pra mim é a notícia mais incrível. Cientistas americanos estão testando ainda em cabras um suporte extrauterino, uma bolsa com fluido que pretende dar continuidade ao que acontece naturalmente no útero. É muito incrível isso, porque isso pode transformar o tratamento de prematuros extremos, por exemplo. Eu vou deixar o link aqui embaixo, tanto do útero artificial como da pesquisa falando um pouquinho da posição canguru, que alivia a dor nos bebês prematuros, tá? Curiosidade número 8. Dia Mundial da Prematuridade. Você sabia que existe um dia mundial? Ele é comemorado dia 17 de novembro e ele foi criado em 2009 no Canadá, para pensar um pouquinho sobre as estratégias para a diminuição da taxa de nascidos prematuros e sensibilizar um pouquinho sobre as necessidades do bebê prematuro. Hoje em dia essa data é comemorada em mais de 50 países. E aí, gostou de saber essas curiosidades? Já sabia alguma delas? Quer conversar um pouquinho mais sobre o desenvolvimento do prematuro? Tem alguma dúvida? Deixe seu comentário aqui pra mim. Gostou? Dá um joinha, se inscreve aqui no meu canal se você não for inscrito ainda, compartilha com os amigos. E é isso. Obrigada, um beijo, tchau, tchau. Tá gostando desse vídeo? Não esquece de deixar o seu... Não consigo falar.